Olá, boa noite. Um pedido de vista suspendeu há pouco o julgamento do novo pedido de liberdade do ex-presidente Lula na segunda turma do Supremo Tribunal Federal. A repórter Carla Lucena acompanhou a sessão e ao vivo tem os detalhes para a gente. Boa noite, Carla. Olá, Érica, boa noite para você, boa noite a todos. E olha só, o pedido de vista foi do ministro Gilmar Mendes. Ainda não há uma data para este caso voltar a ser julgado pela segunda turma. O ministro disse que tentaria trazer ainda este ano ou no começo do ano que vem, quando voltar o recesso do judiciário em fevereiro. Mas vamos então explicar um pouquinho do que já aconteceu até agora. No começo da sessão, o advogado de Lula pediu o adiamento do julgamento desse habeas corpus por causa de um outro pedido de liberdade que foi apresentado aqui no Supremo ontem à noite. O ministro Gilmar Mendes propôs que o habeas corpus fosse julgado pelo plenário do Supremo, ou seja, pelos 11 ministros. Mas, nos dois casos, por maioria, os ministros decidiram por 3-2, os ministros decidiram manter o julgamento na segunda turma e também começar na sessão de hoje, como já estava previsto. Vamos então acompanhar a reportagem. O novo pedido de liberdade de Lula chegou ao Supremo no começo de novembro. A defesa do ex-presidente alega que Sérgio Moro, quando era juiz federal e estava à frente dos julgamentos da Lava Jato, teria sido parcial e atuado com motivação política nos casos envolvendo Lula. O pedido foi apresentado depois de Moro ter aceitado ser ministro da Justiça no governo do presidente eleito, Jair Bolsonaro. No STF, o advogado também pediu a anulação de todos os processos relacionados ao ex-presidente. Se o Estado juiz não respeita minimamente o direito de defesa, e aqui acho difícil dizer que houve esse respeito, se não respeita minimamente o direito de defesa, não se pode cogitar de um devido processo legal e muito menos de um juiz imparcial. Por outro lado, a subprocuradora-geral da República disse que o habeas corpus não deveria ser julgado pelo Supremo porque não há nenhum fato que prove constrangimento ilegal, ou seja, que algo foi feito ilegalmente na decisão de condenar o ex-presidente. Também ressaltou que há um tempo considerável entre a condenação de Lula em julho de 2017 e o convite aceito por Moro no começo de novembro deste ano. Não consigo ver em que sentido se pode entender que houve parcialidade, vou encerrar, senhor presidente, um minuto, parcialidade, tendo em vista que é um fato posterior ao julgamento da ação penal e que não teve qualquer influência na decisão judicial. Não se pode retroagir esse fato para anteceder ao julgamento da ação penal, que foi há 2 anos atrás. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está preso desde abril deste ano. Ele foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. O caso tem a ver com a Operação Lava Jato e envolve o triplex localizado em Guarujá, em São Paulo. E em seguida, o relator, o ministro Edson Fachin, foi o primeiro a votar e ele rejeitou o pedido de liberdade de Lula. O ministro Edson Fachin explicou que a defesa apresentou 7 pontos que indicavam a suposta parcialidade de Sérgio Moro quando ele era juiz federal e, entre eles, a aprovação da condução coercitiva do ex-presidente Lula em março de 2016, as interceptações telefônicas de Lula, de familiares e de advogados e ainda a liberação de áudios dessas interceptações. O ministro Edson Fachin explicou que todos esses pontos já foram analisados por outras instâncias da Justiça e também chegou a comentar os fatos mais recentes relacionados à liberação de partes da delação premiada de Antônio Palocci no começo de outubro e ainda o fato de Sérgio Moro ter aceitado ser o próximo ministro da Justiça. E mais uma vez o ministro explicou que não houve nenhuma ilegalidade nos atos de Sérgio Moro. A ministra Carmen Lúcia também votou na sessão de hoje e ela seguiu o relator. Vamos então acompanhar agora trecho dos votos dos dois. A análise das provas pré-constituídas nesses autos, nos limites impostos pela via eleita do habeas corpus, não permite a pronta constatação de constrangimento ilegal derivado de suspeição que reassuma mediante o que poderia propiciar a atuação de ofício deste Supremo Tribunal Federal.
Consigno por derradeiro que ninguém está acima da lei, especialmente da Constituição. Se se considerasse plausível a tese defensiva, haveria que se partir do pressuposto de que todo o sistema judicial brasileiro estaria acertado para perseguir o paciente, um ex-presidente da República, com enorme popularidade, dotado de legitimidade quando exerceu o seu cargo, o ex-juiz ter aceito, num momento muito posterior ao julgamento feito, o convite formulado, não pode ser considerado por si suficiente para afirmar a sua parcialidade. Lembro que até ex-ministro deste Supremo Tribunal Federal aceitou cargo de ministro em governo que foi eleito quando ele tinha participado de julgamentos na Justiça Eleitoral, e nunca se disse que qualquer daqueles atos teria sido, de alguma forma, comprometedora da sua rigidez moral incontestável.